Hoje apresentaremos dois textos clássicos da crítica literária, dos textos consagrados, que tentam resolver, que tentam responder, a questão sobre a autoridade da interpretação. O primeiro texto que nós vamos apresentar hoje chama-se Em Defesa do Autor, Está no livro Validade e Interpretação, de Hirsch Júnior, do qual tenta elaborar a autoridade do autor do texto, a intenção autoral. Ele tenta explicar que intenção é essa e centralizar a interpretação nessa figura. O outro texto, Is There a Taste in the Class? É um texto do Stanley Fish, que cria a autoridade das comunidades linguísticas, comunidades interpretativas, para também falar sobre a validade da interpretação textual, texto literário. Bem, a gente pode dizer que esses textos, eles respondem a uma demanda que foi criada pela figura do texto como aquele que centraliza a sua própria, seu próprio sentido. Então, a morte do autor e a posição do texto como elemento central a ser observado cria algumas demandas que ainda não foram respondidas. Por exemplo, a questão da instabilidade de sentido, a questão da mutabilidade da interpretação em relação ao texto. Tudo isso aí começou a ser respondido então por esses dois autores, certo? Bem, vou começar inicialmente com Em Defesa do Autor, o Hirsch Júnior, e ele destaca exatamente esse momento em que há o banimento da figura do autor. Para ele, quando se assassina o autor, dando a centralidade da interpretação toda no texto, criou-se aí um problema em particular. O que acontece é o seguinte: ao invés, na perspectiva de Hirsch Júnior, ao invés de ser considerada a intenção autoral como aquela que se vale para a interpretação, trocou-se o autor pelo crítico. O que está acontecendo para Hirsch Júnior, na verdade, é a centralidade do autor morre para validar a interpretação, e surge uma figura chamada de crítico. No entanto, se essa evolução da autonomia semântica do texto ocorreu, se houve essa evolução, então o que exatamente proporcionou nesse caso foi que qualquer crítico que fizesse qualquer interpretação sobre o texto poderia ser equivalente uma a outra. Ou seja, qualquer pessoa que possa enxergar significado no texto, estando num campo razoável de adequabilidade, uma validade da interpretação é a mesma para a outra. Não há campos de discordância nesse sentido. Mas se o significado provém do texto e eu tenho um campo de adequação interpretativo, que não pode ser discordante um ao outro, o que pode acontecer com um professor que estudou por demais a estrutura literária e também armazenou uma herança cultural para o ensino de interpretação no campo da literatura?
o que fazer com esse professor, se o texto fala por si e se o texto autoriza múltiplas interpretações. Bem, Wirth Júnior afirma que, quando maniram o autor, os críticos acabaram por usurpar o seu próprio lugar, e a partir daí criou-se dificuldade teórica profunda. Uma dessas dificuldades é a multiplicidade de autores. Quando você mata um, na verdade você coloca o texto como o grande centro de interpretação, e a partir daí vários críticos fazem interpretações que podem ser completamente diferentes. Do mesmo modo, a autoridade deles se torna equivalente, assim como todas as interpretações tornam seu significado também ajustável, equivalente. Para Wirth Júnior, isso significa que há uma perda de princípio normativo que garanta a validade de interpretação. Note que Wirth Júnior defende a validade da interpretação tal qual defende uma propriedade. Existe um elemento de posse que pode ser filtrado por meio da armazenagem da tradição da literatura, da compreensão da herança cultural literária e da consciência sobre a estrutura literária. Nesse momento, quando ele pergunta o que fazer com esse professor, ele também está defendendo que esse professor, com os privilégios que ele teve de acordo com a sua formação, seja sujeito talvez mais próximo daquele de enxergar a intenção autoral. A partir daqui, Wirth Júnior começa a estabelecer um campo dicotômico, para poder explicar o que é intenção autoral, qual é a sua ideia do que seja a intenção autoral. Por exemplo, ele vai dizer que o sentido do texto é diferente da resposta dada ao texto. Veja só, o sentido do texto é a representação textual por meio de signos particulares. E a resposta dada ao texto, ou então a significância do texto, é a relação entre o sentido e a pessoa, ou entre o sentido e o conceito, o sentido e o fato, o sentido e a situação. Muitas vezes até acontece de o autor atribuir um outro significado ao texto. Mas, como diz Wirth Júnior, o sentido não é modificado. O que muda é a significância, essa relação entre o sentido e a pessoa que se estabelece para o texto. Muitos casos de reavaliação, de significados do texto pelo autor ocorrem, mas isso não altera o sentido do texto. Segundo Wirth Júnior, tanto o sentido original, que o autor deu ao texto, quanto a autoridade normativa se preservam, estão asseguradas. Isso é estável, existe uma estabilidade nisso. Uma outra dicotomia que ele estabelece para explicar o que é a intenção autoral é a intenção autoral e o consenso público. Ele afirma o seguinte, o consenso público sobre a interpretação do texto não é a mesma coisa que a intenção autoral. Primeira coisa, ele vai dizer que o conceito de consenso público não existe. Na verdade, é um erro lógico construir um conceito que seja
para normatizar a estabilidade da validade de interpretação textual, a partir de um conceito que é instável, o consenso público, né? A própria palavra consenso, ela varia. E a palavra público, ela também tem as suas variações. Inclusive, o próprio Ishi Júnior prova o quão a palavra público é utilizada aí de forma equivocada. Ele diz, por exemplo, que o sentido público de um texto nada mais é que os sentidos que o público construiu a partir do texto, a partir de normas públicas que governam linguagem e interpretação. Agora, o quão equivocado está essa história do sentido público e do sentido privado, que Ishi Júnior diz o seguinte, olha, se há interpretação que possa atingir o sentido autoral, embora não possa atingir a experiência desse sentido, esse sentido se prova como público e não como privado. O que é privado, né, na verdade, é a experiência de sentido, mas não o sentido que o autor atribui ao texto. Isso é a visão do Ishi Júnior, certo? Então, se os intérpretes atingem o sentido autoral, isso não é privado, isso é público. Então está havendo um equívoco aí. O que não se pode chegar, né, é, vamos dizer, a experiência do sentido autoral, mas se pode chegar ao sentido autoral. E aí ele cria uma outra dicotomia. É óbvio, né, que na interpretação existe uma irreprodutibilidade da experiência de sentido, mas isso é diferente da irreprodutibilidade do sentido. As experiências de sentido obviamente são privadas, mas as experiências em si não são sentido. O sentido está assegurado e é público e pode ser atingido. Existe um outro erro também que é colocado dentro dessa camada, né, chamada de interpretação, né, que é considerar, por exemplo, que somos impossíveis de chegar à compreensão autoral. Para Ishi Júnior, o que é impossível, em verdade, é a certeza na compreensão, né? Existe uma impossibilidade de certeza na compreensão, né, e na experiência autoral, mas isso é diferente da impossibilidade de compreensão autoral. É óbvio que nós não vamos ter 100% de certeza sobre a intenção autoral, mas nós podemos chegar sim à intenção. São coisas diferentes, né? Você não vai ter o total e a certeza completa, mas você pode chegar sim a esse sentido. A impossibilidade de certeza na compreensão é diferente da impossibilidade de compreensão, né? Existe também um outro par dicotômico que ele cria, que é entre sentido e assunto. E ele afirma o seguinte, que compreender bem um assunto não é a mesma coisa que compreender bem o sentido de um texto. Existem várias formas, né, de você fazer interpretação, e uma delas é por associação ou alusão. Então você fica referindo-se ao texto e puxando, vamos dizer, referências extratextuais, né? Então, se o texto tem uma temática dentro da mitologia greco-romana, existe assim uma... como é que se diz? Existe uma chance do leitor começar a falar somente sobre essas referências e falar sobre o assunto e escapar do sentido do texto. Então, ele diz o seguinte, né?
que essa interpretação por associação ou alusão, né, ela tende a se relacionar ao assunto, mas não ao sentido. Então, inferências de sentido vão se relacionar ao assunto. É preciso descobrir, é preciso ir atrás do sentido, né? Essas referências, elas não são exatamente a interpretação propriamente dita. Bem, ao final do texto, ele vai dizer que signos linguísticos somente não podem expressar seu próprio sentido. Isso, na verdade, é uma ideia mística sem qualquer defesa razoável. Ele ataca exatamente o centro do formalismo, do estruturalismo, do new criticism, né, ao exatamente dizer isso, né, ao considerar que o texto prevalece sobre a intenção autoral, né. É claro que a intenção autoral para Hirsch Júnior aqui não é a reprodução da experiência privada do autor, mas sim do sentido que o autor quis dar ao texto, né? É óbvio também que ele fala na possível variação da interpretação, né? Existe uma estabilidade, mas isso não significa dizer que ela é eterna, é permanente, é imutável, né? Ele diz que existe sim a possibilidade de atualização pelo leitor, mas essa atualização aparece compartilhada com o autor, né? E algumas vezes também pertence somente ao leitor, né? Mas isso não desvia da intenção autoral. A perspectiva do autor, ela estabiliza o sentido, ela busca uma relação de centralidade nesse sentido. Um outro texto também que vai rivalizar com essas correntes e também vai rivalizar com o próprio Hirsch Júnior, né, na forma de discussão, é o texto de Stanley Fish chamado Is There a Taste in the Class? Né? Bem, o Stanley Fish, ele vai dizer que a interpretação ela se faz por meio da descoberta de rótulos de identificação. A interpretação, né, dentro de um universo em que as normas são relativas, ela busca marcas de identificação e maneiras de argumentar, né, que falem sobre a presença ou ausência dessa marca, mas num processo de comunicação e dentro de um contexto. Ou seja, a comunicação que se refere à interpretação textual, ela é sempre contextualizável, ela está sempre dentro de uma situação e ela é específica a esse sistema contextual. Para ele, quem controla a validade da interpretação são as comunidades linguísticas ou também comunidades interpretativas. São elas que validam, né, como instituições do saber, se aquela interpretação é a mais adequada ou a mais inadequada. E ele diz o seguinte: olha, muitas vezes a instabilidade da interpretação textual, e aí a gente pode até citar um pouco Don Quixote, né? Se o Don Quixote inicialmente ele foi escrito como uma novela com caráter satírico, né, a satirizar a cavalaria, né? Posteriormente ganhou uma interpretação mais dramatizada, né, quando se observa a questão da construção do indivíduo moderno, né? E isso pode estar associado à ascensão da classe burguesa. E posteriormente ele vem como um estudo sobre a transição, né, entre um mundo medieval e um mundo moderno, a partir do surgimento do romance, né? Então veja que nós temos três possibilidades distintas de interpretação do Don Quixote. Não é à toa que o próprio Borges, né, o Jorge Luiz Borges, cria um conto chamado Pierre Menard, o autor do Quixote, em que ele mostra como
o autor, com textos diferentes, com textos iguais, pode ter contextos interpretativos diferentes. Ele coloca uma passagem de um capítulo específico criado por Cervantes e elogia a evolução do texto, a sua discussão metafísica conforme o contexto da época. Posteriormente, considerando o Pierre Menard contemporâneo, então faz-se uma nova crítica, né? Observando-se como aquela linguagem ela é arcaica, né? Como o tema ele pode estar colocado de forma bastante atrasada, ou seja, as interpretações entre a mesma passagem do Quixote, elas são compreendidas diferentemente pelas comunidades linguísticas. E isso faz com que os textos sejam diferentes, né? Isso que o Jorge Luiz Borges coloca, né? Pierre Menard, o autor do Quixote. Em verdade, isso comprova o quê? Comprova que contextos diferentes impõem sentidos diferentes para o texto, né? Seja aquela estabilidade da intenção autoral do Hirsch Júnior, mesmo que varie um pouco, mesmo que seja atualizada um pouco, né? Essa estabilidade ela não existe. O que existe, na verdade, é uma instabilidade do sentido do texto. E não há nenhum conteúdo que determine a validade da interpretação textual na perspectiva do Fichte. Quem afirma essa determinação é a própria comunidade linguística. E aí ele fala, né, que significados que se dizem literais ou que se dizem normativos podem ser tranquilamente anulados por ações de intérpretes voluntariosos. As atividades interpretativas, no entanto, elas não são livres na perspectiva de Fichte, né? Elas são comandadas, elas atendem aos interesses da comunidade interpretativa. Existem pressupostos estabelecidos pelas instituições que comandam a centralidade desse sentido textual. Como as regras e os significados dentro dessa comunidade não são fixos, né? Então isso pode variar. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que o indivíduo tem a total independência para atribuir sentido. Na verdade, o indivíduo é produto da comunidade de interpretação, da comunidade linguística. E isso o possibilita a interpretar um texto conforme a ambiência institucional. Para Fichte, tanto a identificação do contexto quanto a construção do sentido ocorrem simultaneamente. Ou seja, ao atribuir sentido a um texto, eu estou tentando me comunicar com a minha comunidade linguística. Eu estou tentando amparar a minha construção de sentido à realidade de pressupostos que são exigidos à minha própria comunidade linguística, para eu poder me comunicar. Quando existe uma mudança na estrutura de compreensão de um texto literário, isso não significa dizer que houve uma ruptura. O que existe, na verdade, é uma modificação de interesses e preocupações que já estão existentes numa comunidade linguística. E esses interesses e essas preocupações forçam essa modificação no sentido textual, né? Como a gente viu agora há pouco com a citação a respeito do Don Quixote, certo? Bem, muitas vezes se disse, né, que esse pensamento do Fichte era um pensamento totalmente relativista em relação à interpretação. Nós estamos vendo que não é bem assim. Ele diz que ninguém pode obter um distanciamento total dos próprios sistemas de crenças e pressuposições no qual está englobado.
Ou seja, um indivíduo ele não consegue ser indiferente às normas e valores que possibilitam a sua consciência, né? E esses valores, esses sentidos, essas pressuposições, na verdade, constroem um indivíduo. As opiniões de um indivíduo, né, não são dele. Na verdade, são essas opiniões, são esses pressupostos, esse sistema de crenças e de normas que torna esse indivíduo capaz de se comunicar com a comunidade. Para sermos mais diretos, né, é esse sistema de crenças que torna o sujeito um indivíduo a compor a comunidade. Na visão do Fichte, o indivíduo é a prévia disponibilidade das opiniões da comunidade linguística, né? Portanto, a interpretação ela é resultado de um esforço desse indivíduo para validar a interpretação ao sistema, né, de crenças da comunidade linguística. A comunidade linguística controla tanto a opinião individual e o sistema de crenças, quanto também a sua própria interpretação. Então, é óbvio que o sistema literário, o signo apenas das palavras, ela não é capaz de ela mesma atribuir um sentido para si. Para Fichte, quem atribui esse sentido é uma comunidade linguística, uma comunidade interpretativa que vai dizer se a interpretação prestada aqui é válida ou inválida. Tá certo? Então, por hoje só. Deixamos com esses dois textos sobre autoridade e interpretação. Posteriormente